Fala galera, beleza? Hoje a gente tem um unboxing aqui de um gabinete novamente. Eh, Hoje o modelo em questão é o Montec X2 Mesh, né? Um gabinete que tem um custo aí, um custo-benefício muito bom. Eh, Ele acompanha já três fãs RGB, dois na parte frontal de 140 milímetros e um na parte traseira de 120. É um gabinete do tipo mesh, então ele tem a frente do gabinete vazada ali para a gente ter um fluxo de ar de entrada, não somente nas laterais, né? Como os gabinetes que tem vidro. Então vamos tirar esse cara aí da caixa e falar um pouco sobre ele. Então galera, aqui a gente tem a caixa dele, né? Eu vou tirar ele aqui para a gente conversar um pouco sobre ele. Eu já tirei ele antes da caixa para dar uma olhada, né, se não teve nenhum dano, se não veio nada amassado, quebrado, enfim. É, até uma dica que eu dou aí para quem está comprando um gabinete, toma cuidado com a estática. É, esse plástico aqui, ele carrega muito estática e ele vem roçando aqui na parte de metal, então quando tirar ele da caixa é possível que ele dê um choque, né, que foi o que aconteceu comigo. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Então, uma dica aí para quem não está muito acostumado aí com gabinetes. Então, vamos tirar aqui o plástico e aí a gente já consegue falar um pouco mais sobre ele. Então, galera, essa aqui é a parte traseira do Montec, né? Então a gente não tem muito o que falar aqui da parte de trás, é uma parte de trás lisa, né? Simples. Falando aqui da parte traseira do gabinete, então a gente tem o fã de 120 milímetros aqui, é um fã RGB não controlável, tá? Ele é um fã Molex, então vai alimentar ali pela fonte mesmo. Então a gente tem aqui várias saídas aqui, né? Então ele é ATX, é né? Um gabinete que vai suportar a placa-mãe ATX, não um mini ATX, né? Como alguns modelos que tem menos espaço aqui. Então a gente tem a fonte aqui na parte de baixo, né? Ele tem aqui os parafusos para montar somente de uma forma a fonte, então não dá para montar ela com for para cima ou com for para baixo. Uh, Falando aqui da parte do outro lado, né, então a gente tem um gabinete aqui bem bonito, né? Essa parte aqui é vidro temperado mesmo, né? Vidro, não acrílico, como alguns modelos aí de entrada a gente vê. A gente tem o logo da marca aqui embaixo, Montec. O PSU aqui ele é fechado, tá, gente? O vidro não vem até a parte de baixo, o vidro vem até aqui, né? Daqui para baixo é metal mesmo, né? Falando aqui um pouco sobre a parte de baixo, a gente tem aqui como remover, né? A gente tem parafusos. E o interessante desse gabinete é que todos os parafusos eles são removíveis com a mão, né? Não são aqueles parafusos comuns lá que a gente precisa ter uma chave para botar e tirar qualquer coisa. Aqui todos eles são removíveis com a mão mesmo. É um ponto aí positivo. Aqui é onde ficam as baias aqui dos HDs 3.5, né? Então a gente consegue remover ela, tirar fora, né? Que é um ponto também bem legal. Desse outro lado aqui, a gente tem a parte de filtro de poeira, né? Removível também, a gente consegue tirar para fazer a limpeza. Uh, então, falando aqui, vamos tirar essa parte de trás aqui e aí a gente consegue dar uma olhada aqui como é que ele é no interior. Então, galera, a gente consegue tirar tudo aqui com a mão mesmo. É, a tampa dele é lisa, tá, pessoal? Não tem aquela barriguinha aqui para ajudar a passar os cabos, né? Então, pode ser que ele fique um pouco apertado aqui. Olhando aqui na parte de trás, a gente não tem um espaço tão grande aqui, né? Eu não consigo nem entrar com o meu dedo aqui, né? Então ele vai ser um pouco apertado mesmo
passar os cabos, né? A gente tem uma janela bem grande aqui para se precisar fazer uma manutenção, tipo, trocar um fã, né? De repente que vai precisar substituir o shield traseiro ali da placa. Aqui então a gente vai ter espaço para trabalhar. Essa região aqui a gente tem um espaço bem grande, né? Então aqui a gente vai conseguir passar cabo aqui sem problema nenhum, né? Inclusive os cabos de 24 pinos eles entram por aqui e vão ficar bem escondidos, né? Vai só passar o necessário para instalar. Isso aqui eu achei bem interessante mesmo, tá, pessoal? Isso aqui ajuda muito na montagem, a gente consegue passar tudo bem organizado por aqui, né? Os cabos aqui, por exemplo, ó, que é um espaço bem grande, né? Aqui a gente consegue ver, dá em torno aqui tranquilamente mais de 2 centímetros de profundidade, então bem show mesmo. Espaço aqui para passar coisas para dentro. A gente tem espaços aqui na parte de baixo também para passar cabos. Aqui a gente tem a região da fonte, né? Aqui como a gente consegue ver, ó, vazando luz aqui, isso aqui é tudo perfurado, né? Então é um ponto aí também positivo que vai ajudar na dissipação, né? Bem interessante isso aqui também. Uh, Aqui a gente tem a baia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui para vocês. Ó, essa região aqui a gente tem a baia dos HDs, que é removível. A gente consegue tirar ela fora, se não vai usar HDs, dá para tirar, deixar guardado isso aqui para melhorar aqui o espaço e armazenamento de cabos aqui embaixo, né? Então, isso também é bem interessante. Então a gente tem os cabos aqui do painel frontal, né? A gente tem o USB 3.0 no painel frontal, também é importante a gente comentar. Falando já, aproveitar o gancho e falar sobre o painel frontal, a gente tem então o botão de power, né? A gente tem um botão aqui de reset. Na verdade ele tem dois botões aqui. Acredito que esse aqui possa ser algum tipo de controle de fãs, tá, pessoal? Agora realmente eu não vou saber dizer, mas eu posso fazer esse teste e trazer num próximo vídeo aí falando sobre esse cara aqui. A gente tem então os LEDs aqui de power e embaixo o LED de indicação do disco. A gente tem microfone e fone de ouvido aqui, os dois P2, né? A gente tem duas USBs 2.0 e uma USB 3.0. O painel frontal dele é esse. Então voltando aqui para a parte traseira, um espaço muito bom aqui, interessante. Aqui também bem espaçoso aqui na parte de baixo, não vai ter problemas aí com relação à montagem. Um ponto negativo, né? A gente não consegue enxergar a fonte pelo outro lado, né? Aqui eu vou usar uma fonte com RGB, então acredito que não vai ser uma experiência tão boa assim de iluminação, né? Mas tá aí. Se tivesse a montagem do lado contrário aqui já ia ajudar bastante, porque esse vazado em cima aqui com a fonte com o cooler para cima ia ser interessante, porque o ar frio tende a descer, então iria entrar um ar legal aqui para essa parte da fonte e também ia mostrar um pouco da iluminação para dentro, seria um ponto legal aí, né? Mas infelizmente a gente só pode montar ele virado para baixo, né? Então dessa parte traseira aqui que a gente tinha para falar era isso. Parte frontal aqui, pessoal, a gente consegue ver aqui os dois fãs, né? Eles são fãs de 140, né? Então eles são maiores aí que o comum, né? Que a gente está habituado aí com as fãs de 120, né? Que é igual a gente tem aqui atrás. Uh, Essas fãs elas têm RGB, tá? Eu só não vi aqui o controle delas. Acredito que elas não são controláveis, tá? Olhando aqui que a gente só tem o Molex, né? Então é possível que ela não seja controlável. Uh, então a gente tem um gabinete do tipo mesh, né? Ele é bem próximo ao que seria um filtro de poeira, só que rígido, né? Ele não é mole como um filtro de poeira. Aqui na parte de baixo a gente tem um acabamento em plástico,
né? Ele tem uns vazados aqui na lateral para entrada de ar na parte inferior, né? Por baixo do PSU mesmo. Bem legal também. Ele tem os pezinhos aqui bem altos, né? Então vai ser bom aí para ajudar na entrada de ar da fonte. Vamos abrir aqui a lateral. Antes, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que vem nele. Ele vem aqui os parafusos, né, para montagem, todos eles pretos, né? Ele não tem aquelas cintas plásticas ali para proteger, desculpa, para organizar os cabos ali, prender as coisas, né? Mas também não chega a ser um problema. Vamos tirar aqui o vidro para dar uma olhada no interior. Então os parafusos aí todos removíveis com a mão, é bem legal. Então tá aqui o vidro dele, né? O vidro temperado, bem com proteção aqui para não ter nenhum problema aí de riscar. Então pessoal, essa parte interna aqui do gabinete, que a gente consegue enxergar todos os três fãs, né? 120, 140 milímetros, são fãs aí bem interessantes, né? Um branco meio transparente, então vai ser bem legal aí com os LEDs ligados. Os cabos aqui do painel frontal, aqui ele tem aquela parte que a gente viu lá atrás que é um rebaixado, digamos assim, né? Aqui a gente consegue ver ela para cima. Aqui embaixo a gente tem duas baias. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. A gente tem duas baias aqui para SSD, que são removíveis também, e o parafuso também é de tirar com a mão. Deixa eu até tirar um aqui para mostrar. Então a gente tem aqui um metal, né, que é possível aí instalar o SSD fora do gabinete, depois colocar ele aqui já instalado, né? Também bem interessante isso aqui. Se não vai usar esse tipo de SSD, dá para guardar também, né? Deixar um espaço aqui mais clean. Então aqui, como eu disse antes, ele é todo vazado, né? Tem uma parte bem legal aqui. Infelizmente, seria bem interessante se a gente conseguisse usar a fonte para cima aqui nesse caso, né? Pela temperatura e também por, por ir uma fonte RGB aqui, né? Seria bem interessante ver isso. Então, acredito que a gente abordou aí todos os pontos desse gabinete, né? A gente tem aqui só a primeira baia removível, né? As outras depois que tirar elas não volta mais, né? Ela tem um pedaço de metal pequeno ali que segura ela aqui, então removendo esse metal já era, né? Não volta mais, com exceção do primeiro sim. Então pessoal, esse aqui foi o gabinete Montec X2R. É um gabinete realmente bem bonito, né? A gente consegue ver aqui os fãs dele, né? Um gabinete aí que tem um preço bem bom, muito interessante mesmo. Na faixa de preço dele a gente encontra só gabinetes que muitas vezes são de acrílico ao invés de vidro temperado, como esse aqui. Além de que esse aqui a gente tem os fãs, né? Três fãs na verdade, que em outros modelos às vezes vem um fã, né? Dificilmente ainda é RGB. Às vezes vem três fãs sem RGB, ou às vezes vem fãs de uma cor só, né? Mas realmente nessa faixa de preço com fãs RGB, bem difícil de achar, né? Então, outro ponto que eu acabei esquecendo, a parte superior dele, ela suporta fãs de 140 milímetros também. Deixa eu ver aqui. Não, desculpa pessoal, é 120 milímetros só. O espaço é de 140, mas a furação é 120. Aqui a gente consegue ver, ó, a furação é 120. Suporta dois fãs aqui na parte frontal, né? Dois fãs na parte, na parte superior
dois fãs na parte frontal, que são os de 140 que já acompanha ele, e um fã de 120 atrás. É, embaixo aqui acredito que também seja possível adaptar um fã, tá? Se tirar essas baias aqui do SSD, acredito que ele tenha espaço sim. Inclusive eu estou vendo a furação ali. Então ele suporta fãs na parte inferior também. Bem interessante aí para quem quer jogar um ar aí para a placa de vídeo, captando ele aqui da parte inferior, né? Então também é um ponto bem positivo aí. É, e é basicamente isso que eu tinha para falar sobre esse cara. Próximo vídeo aí eu quero trazer ele montado já, pra gente falar um pouco aí a questão dos fãs, como ele é ligado, falar um pouco aqui sobre o airflow, ver se a gente consegue sentir aqui o ar entrando, né? Pra gente conversar um pouco melhor aqui sobre esse cara de novo, porque é um gabinete realmente bem interessante, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção. Se gostou do conteúdo aí, considere se inscrever no canal, deixar um like aí para ajudar a gente e até a próxima.